Senhor Jesus. Beatriz está com oportunidade. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui, pode se assentar. Já gostaria de agradecer ao pastor Jota por essa oportunidade. Eu fico muito feliz de estar aqui, neste altar, porque para muitos pregar é algo talvez natural, né? Ou comum. Às vezes, eu já vi muita gente subir ao altar sem temor. Eu acho que eu vou trocar de microfone, tio. Vou pegar aquele ali. Ele tá dando um eco aqui. Som. Eu já vi muita gente subindo no altar sem temor, subindo no altar com, às vezes, com tantas coisas que tiram o foco da presença de Deus. Mas eu sou grata a Deus porque desde criança o Senhor me ungiu para pregar, me ungiu para louvar, para cantar. E eu dou graças a Deus porque não é a minha glória, mas é a glória de Deus. Se estamos aqui, tá muito médio, tio. Tá dando um retorno aqui. Se estamos aqui, é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esther. Fica depois de Neemias, depois de Crônicas, depois de Esdras. O pastor Jota falou que eu tenho que me virar nos 30, né? Eu preciso pregar em 30 minutos. Eu vou fazer um esforço para que isso aconteça, irmão. Que eu gosto de falar bastante. Quem pode dar um glória a Deus aí? Eu sempre falo para a igreja que eu preciso que a igreja pregue comigo. Então, se você puder dar glória junto com a pregação, vai me animar muito. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. O livro de Esther, ele é composto por 10 capítulos. E eu não vou conseguir ler esses 10 capítulos com os irmãos, mas eu vou fazer um breve resumo para que você entenda o que Deus quer passar para a gente nesta noite, amém? O primeiro capítulo de Esther, ele vai falar sobre um rei chamado Assuero. O rei Assuero, quem tiver com o caderno já anota. O rei Assuero foi governante da Pérsia nos anos de 486 e 465 a.C. Então aqui você já aprende que o rei Assuero foi governante da onde? Amém, aleluia. Foi antes ou depois de Cristo? Aleluia. Segundo personagem que aparece no capítulo 1. Eu pedi para os irmãos abrirem porque os irmãos vão acompanhando para ver o que eu estou falando tem sentido, amém? Amém ou não amém? Segundo personagem que aparece no capítulo 1 de Esther é a rainha Vaste. E o terceiro personagem são os príncipes e os amigos chegados do rei e os seus servos. O capítulo 1 introduz o reinado do rei Assuero, descrevendo que ele reinou na Índia até a Etiópia em 127 províncias. Onde o rei Assuero reinou? Da Índia até qual? A Etiópia. Onde que o rei Assuero reinou? Da Índia até a... Aleluia. Mais uma coisa que você aprendeu. E que no terceiro ano de seu reinado, ele prosperou. Principalmente por um período absoluto de 180 dias,
de prosperidade e de glória. Ele prosperou durante 180 dias no seu terceiro ano de reinado, de prosperidade e glória. Ele prosperou em qual ano de seu reinado? Terceiro ano. Ele prosperou em qual ano do seu reinado? Terceiro ano, amém? A prosperidade maior foi por quantos dias? 180 dias. Prosperou no terceiro ano de reinado. Qual foi a quantidade de dias da sua prosperidade? 180. Mais uma coisa que você aprendeu. Quando o rei, ele prospera por 180 dias, ele tem uma ideia. Ele fala, olha, já que eu prosperei, eu vou chamar as pessoas para verem a glória do meu reino. Aleluia. Em vista das pessoas verem o tamanho do seu reinado, para atrair novos negócios. Em uma reunião desse evento, o rei Assuero, isso no capítulo 1 ainda. Em uma reunião desse evento, o rei Assuero solicita que a rainha compareça à presença do rei. Rainha Vasti. Qual era o nome da rainha? Qual o nome da rainha, irmão? Então você já aprendeu aqui que o nome da rainha era Vasti. Porém a rainha se recusa a comparecer à presença do rei. Por que que o rei queria que a rainha fosse até a presença dele? Porque ele queria que a rainha mostrasse a coroa real. E a coroa era cheia de glória, cheia de ouro. E por isso ele solicita para que os homens pudessem ver claramente que o governo dele era um governo de glória, não somente em palavras. Mas a rainha, ela se recusa a comparecer à presença do rei. Aqui nós temos alguns pontos a ser analisados. A primeira coisa, existe uma coisa chamada semântica descritiva e semântica histórica. Vou traduzir para os irmãos. A semântica descritiva é o que nós estudamos na atualidade. E a semântica história é o que nós estudamos num determinado período. Então, se a gente olha para a história descritivamente, aqui nós iremos observar, uau, mas se a rainha não quis comparecer à presença do rei, ela tinha poder de escolha, sim ou não? E aos nossos olhos, a rainha poderia estar triste. Aos nossos olhos, a rainha poderia estar no momento de dificuldade e não queria comparecer à presença do rei. E isso era válido. Porém, eu já quero nomear esse capítulo 1 com o seguinte título: ao direito de escolha, mas o peso da responsabilidade. Aleluia. Quando a rainha escolhe não comparecer à presença do rei, o rei fica envergonhado perante os homens. E aqueles príncipes, amigos do rei, começam a conversar com o rei. Rei, se você deixar barato, se você não fazer nada contra a rainha, as mulheres vão começar a desobedecer os seus maridos. E ao invés dessa reunião que você fez ser uma reunião onde você atrai a pessoas, muito pelo contrário, vai ser uma reunião de vergonha para o seu reinado. E naquele mesmo instante, um dos príncipes se levanta e fala: olha, rei, faça um decreto, um edito real, para que a rainha nunca mais entre em sua presença. Meu Deus. A primeira coisa que eu já aprendo aqui nesse capítulo 1. Qual foi o título que nós nomeamos? O direito de escolha, mas o peso da responsabilidade. Vamos repetir comigo? O direito de escolha, diga, o direito de escolha, mas o peso da responsabilidade. Nós temos o direito de escolher e não estar na presença. Nós temos o direito de escolher não usar os nossos dons. Nós temos o direito de estar em uma roda de amigos e não representar o Senhor. Nós temos o direito de esquecer tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida e se virar contra Deus.
Oh meu Deus, eu já vou voltar para a palavra, mas eu estava com um amigo e ele disse assim, olha, eu fui convidado para tocar em uma banda secular, para ganhar um dinheiro. E eu olhando assim, eu falei, mas meu amigo, você vai? Ele falou, eu estou pensando. Eu falei, imagine o coração de Deus em te dar um dom, aleluia. Imagine o coração de Deus em impor sobre as suas mãos um dom de tocar um instrumento e você olhar para trás e falar, não, agora eu vou dar para o mundo. Mas eu quero dizer uma coisa, você tem o poder sim de escolher, mas sobre você há uma responsabilidade. Aleluia, quem pode dar glória a Deus? Esse livro de Esther é incrível, eu estava em casa meditando e eu pude olhar a minha vida e a vida de muitas pessoas nesse livro. Nós temos muitas coisas a dizer ainda, mas eu creio que vai ser dito necessário. Quando a rainha, ela escolhe não estar perante a presença do rei, ela não está dizendo apenas, olha, eu não quero estar. Ela está negando a primeira coisa, a honra de seu marido. Ela está negando a honra do Senhor. Ela está negando a honra do reinado a qual era posto sobre ela. Quando a rainha recebe a coroa, ela tem uma responsabilidade. E a primeira responsabilidade de uma rainha, lembrando, história semântica, porque é da época, a primeira coisa da rainha é honrar o rei. E esse era o principal foco dela. E eu já quero trazer a atenção aqui nesta noite. Quantas são as vezes em que nós escolhemos não honrar ao Senhor? Meu Deus, quantas são as vezes em que nós escolhemos pegar os nossos dons? O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. O Senhor está falando comigo também. Quantas vezes nós pegamos os nossos dons espirituais e jogamos fora? Quantas vezes emprestamos os nossos ouvidos para ouvir o que o mundo está dizendo e não o que o Senhor Deus diz? Você tem o poder de escolha, eu também tenho. Mas existe uma responsabilidade sobre você. E o que acontece quando a rainha resolve não ir à presença do rei? Ela tem uma consequência. Pergunte, qual é a consequência? A perda do seu reinado. É uma coisa simples não querer ir a um lugar. Olhando nos dias atuais. Olhando na semântica, né, atual. Mas lhe custou o seu reinado. E o que vai lhe custar? Eu te pergunto hoje, para mim e para você. E o que vai te custar a não obedecer à vontade do Senhor na sua vida? Amém? Vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2 nós temos alguns personagens novos. Se os irmãos vão acompanhando comigo aí. A gente não vai ler capítulos porque a gente não tem tempo, mas vocês vão descorrendo. A primeira, a procura da nova rainha. Então a primeira coisa que acontece é a nova rainha. A segunda, Hadassa ou Esther, que é escolhida como a nova rainha. Hadassa e Esther é a mesma coisa, é o mesmo nome. Terceiro, o judeu chamado Mardoqueu. Então a gente tem dois personagens novos aqui. A rainha Esther, Hadassa e o Mardoqueu, que também pode ser chamado de Mordecai. Mardoqueu, seus antepassados foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ou seja, ele teve a descendência de um dos exilados judeus que viveram em Suzã. Que era Suzã? Suzã era uma das capitais do Império Persa. Além disso, Mardoqueu é o primo que criou a jovem Esther, ou seja, Mardoqueu é como se fosse o pai de Esther, que ele é o primo, mas que teve a criação de Esther. Mardoqueu teve a descendência dos exilados de Nabucodonosor, do Egito, ou seja, a história de Esther era um tempo onde judeus estavam sendo escravos. Era um tempo onde judeus estavam vivendo a consequência do seu pecado do Antigo Testamento. Alguns estudiosos concluem que Mardoqueu pode ter sido um eunuco, que significa oficial da corte. Em outras palavras, ele tinha um vínculo de trabalho com o rei Assuero.
e também tinha acesso à casa das moças que estavam no seu palácio. Qual que era a nacionalidade de Mardoqueu? Era judeu. Qual que era, irmão? Judeu. Amém. Esther capítulo 2, versículo 17. Agora a gente vai começar a ler um pouquinho. Depois de Vasti perder o seu reinado por uma desobediência ao rei, nós vamos ver que o rei começa a procurar uma nova rainha. E ele vai escolher Esther. Capítulo 2, 17. Diz assim: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a sua coroa real na sua cabeça, e fez a rainha em lugar de Vasti, ou seja, Esther foi escolhida no lugar dela. Amém? A primeira coisa que aprendemos na história de Esther, que ela saiu do nada. Era uma menina com descendência judaica, porque ela vem da descendência de Mardoqueu, o Mordecai, que perdeu pai e mãe. Esther, ela perde pai e mãe, era uma garota órfã, mas ela é criada por um primo. Ela não tinha bens, pois os seus descendentes foram exilados. Mais uma vez, Deus escolhe o menor da casa. Aleluia. Mas tem um propósito, os irmãos vão ver. A Bíblia fala que o que for humilhado vai ser exaltado, mas não é bem assim. O que a Bíblia está querendo dizer do humilhado e exaltado é que Deus pega aquele realmente que se humilha diante de Deus, que tem propósito e exalta. Deus não pega qualquer um para exaltar. A segunda coisa que podemos aprender com Esther, ela era uma mulher humilde e não era interesseira. Por quê? Esther capítulo 2, versículo 15. A gente está no capítulo 2 ainda, irmão. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto os viam. Foi perguntada a Esther: o que você quer? O que você quer pedir? Eu vou dar a você. Esther não pediu nada. Então Esther era uma mulher humilde, não era uma mulher interesseira. A terceira coisa que a gente aprende de Esther: uma mulher obediente. No percurso de Esther, vemos as características e o motivo da sua escolha. O capítulo 2 vai concluir relatando um plano de destruição de 2 funcionários do rei, com o intuito de destruir o reinado do rei Assuero. Também vai contar que Mardoqueu ouviu o plano de destruição e conta a Esther, e Esther conta ao rei, gerando a morte por enforcamento desses 2 homens. Então, Mardoqueu, ele vai ouvir alguém falando, 2 homens falando sobre a destruição do rei. Imediatamente Mardoqueu conta para Esther, Esther conta para o rei, e o rei manda matar esses homens. Mais uma vez, a consequência. Aleluia. Capítulo 3, vamos lá. Eu estou fazendo um resumão aqui, bem resumão, mas vai dar bom. Amã foi elegido como ministro do rei, e com grande possibilidade de descendência dos amalequitas. Ou seja, Amã possivelmente foi descendente dos amalequitas. Amalequitas eram os principais inimigos dos judeus. Eles odiavam os judeus. Quem foi Amã? Ele foi provavelmente um descendente dos amalequitas. Os amalequitas eram considerados os inimigos do povo de Deus. O capítulo 3 vai revelar que Mordecai não se prostrou para honrar a Ramã. Isso porque Ramã era inimigo do povo judeu e por isso ele não se prostrava. Não somente porque ele não se prostrava ao rei, mas porque ele era amalequita e os dois tinham uma briga de longa data, já no Antigo Testamento. Em consequência disso, Amã descobre que Mardoqueu era judeu e impõe sobre o rei Assuero
a ordem do mesmo acabar com um povo que não seguia a ordem do rei. O rei Assuero confiava em Amã e lhe deu um anel para autorizar que Ramã e a destruição dos judeus. O capítulo 3 finaliza Amã concluindo o seu plano de ação para a destruição dos judeus, anunciando a todo o povo que os judeus fossem exterminados desde o jovem até o mais velho. Amã, no capítulo 3, ele é nomeado como ministro do rei Assuero. E vendo essa oportunidade, ele começa a ver um homem que não se prostrava perante ele. E esse homem era Mardoqueu. Quando ele começa a investigar sobre Mardoqueu, ele vai perceber que Mardoqueu era judeu. E quem era o inimigo dos amalequitas? O judeu. O que ele vai fazer? Ele vai falar ao rei: rei, existe um povo que não adora as suas leis. Existe um povo que não concorda com as regras do seu reinado. Vamos matar este povo. E o rei Assuero, sem muito entender quem era esse povo, ele vai dar o anel e vai dar a ordem para que ele decretasse a morte dos judeus, desde o mais novo até o mais velho. Meu Deus do céu. Vamos lá para o capítulo 4. Tem quantos minutos? Vai dar. Tá. Nós temos um novo personagem aqui, Atá. Atá era eunuco que fez o contato entre Esther e Mardoqueu para acabar com o plano de Ramã. No capítulo 4, Mardoqueu rasga as suas vestes. Tamanha era a insatisfação e frente à ordem de Ramã. Por isso, Mardoqueu consulta através de cartas para que a mesma peça ao rei, para que o plano de Ramã seja quebrado. Esther tem receio, porque qualquer pessoa que aparece perante ao rei, sem ser chamado, seria morto imediatamente. Mas Mordecai vai reforçar a ideia de que ela devia honrar a sua descendência e que a mesma poderia ser morta. Por isso Esther apela para um jejum de 3 dias, para que o povo intercedesse pela vida de Esther, para a mesma se pôr diante do rei. Capítulo 5. O capítulo 5 vai descrever Esther aparecendo diante do rei. E o rei acha graça em Esther. E por isso ele estende o cedro de ouro, ou o bastão de ouro, literalmente o cedro era um bastão, como um sinal que Esther era bem-vinda em sua presença. Esther solicita uma reunião com Amã no dia seguinte. Amã fica feliz em saber que Esther havia solicitado uma reunião e por isso convida a sua família a comemorar as honras que a rainha e o rei estavam lhe oferecendo. Capítulo 6. O capítulo 6 relata que o rei perde o sono. O capítulo 6 relata que o rei perde o sono na mesma noite que Esther havia solicitado a reunião. E que o mesmo se lembra da bondade de Mordecai a favor do seu reinado, descrito no capítulo 2. Nesse momento, o rei Assuero solicita a presença de Amã e pergunta a ele qual era o benefício que o mesmo daria a alguém que honrasse o rei. Amã, que era, e contou seus desejos pessoais. Amã pensou que era ele e contou seus desejos pessoais. Disse para o rei vestir a pessoa honrada e colocar sobre um cavalo e desse glória a ele perante os homens. O rei achou bom, mas Amã teve a triste notícia em saber que o beneficiado seria o seu maior inimigo, Mardoqueu. Amã corre e conta à sua família o que ocorreu, e sua família o instrui imediatamente a recuar o plano de ação de destruição contra os judeus, porque o rei poderia achar mal aos olhos matar alguém que tinha acabado de honrar. Vamos lá para a gente correr aqui com a história. No capítulo 7, vai relatar a reunião entre Esther e Amã junto à presença do rei Assuero. Esther pede ao rei que não mate ao seu povo, porque os homens haviam sido vendidos e até poderiam se tornar escravos novamente, mas não mereciam ser exterminados pela raiva de um homem. Imediatamente o rei pergunta a Esther qual era o homem mau que queria matar o povo por sua ira. Imediatamente Esther aponta a Ramã e em consequência disso Ramã é condenado à morte pelo rei Assuero.
na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. No capítulo 8, Esther vai ganhar de presente a casa de Ramã, a presença de Mordecai perante o rei, pois a sua identidade havia sido revelada. E vai relatar a súplica de Esther ao rei Assuero, para que os judeus tivessem vida. O rei acata o pedido de Esther e apresenta o anel que havia sido retirado de Amã e deixa-o em posse de Mordecai. Com o decreto de Ramã já havia sido feito, os judeus poderiam se defender de todos os seus inimigos, porque o decreto feito pelo rei não poderia ser revogado. Capítulo 9. No capítulo 9 vai descrever que o povo judeu vence todos os seus inimigos com o auxílio dos chefes e governadores do rei. E por isso os judeus alcançam a bondade do reinado sobre a terra. Mais uma vez o povo de Deus prevaleceu. No capítulo 9, versículo 26. Agora eu quero ler com os irmãos. Nove, 26 de Esther. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Assim também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Amém? Hoje os judeus eles comemoram o dia de Purim, que significa a libertação do povo perante aos persas. E o que nós aprendemos na história de Esther, aleluia, é que existe sacrifício para você alcançar um determinado objetivo. Porque nós analisamos a história de Esther, muitas coisas que impediam deles chegarem ao objetivo. Qual era o objetivo de Esther? Qual é o propósito que Esther foi levantada? Salvar o povo. Libertar o povo mais uma vez da ira dos amalequitas, da ira das pessoas contra o povo de Deus. Esther, ela tem um objetivo claro perante ao rei. Esther, ela é desafiada a um jejum de 3 dias e ao comparecimento do rei. A história vai relatar que quando alguém vai até o rei sem ordem, essa pessoa ela é morta imediatamente. E Esther, ela tem a coragem de ir até o rei. E quando ela vai até o rei, podendo ser morta imediatamente, o rei ele faz o sinal do cedro, o cedro de ouro, o bastão de ouro, que significa que Esther era bem-vinda. Por que acontece isso? Porque antes, 3 dias Esther estava jejuando. Não somente Esther, mas Esther diz para Mardoqueu para que todo o povo judeu, durante 3 dias jejuassem em pró da libertação do povo, para que o rei pudesse enxergar o que estava aos olhos dele. Nesse mesmo tempo que o povo jejua 3 dias, durante a vida de Esther, nessa mesma noite, o que vai acontecer? Nessa mesma noite, após esses 3 dias, o rei vai ter um sonho. Aleluia. O rei vai ter um sonho. E é interessante porque o livro de Esther, em nenhum momento ele vai falar o nome de Deus. Se você ler o livro de Esther, em nenhum momento ele vai falar o nome de Deus. Mas muitos estudiosos não consideram o livro de Esther por não haver um nome exclusivo de Deus. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Se você olhar para a história de Esther, o que foi falado, você vai perceber a mão de Deus sobre Esther. A mão de Deus sobre a história de Esther. Como assim? Explica, vamos lá. Quando o povo é liberto, o judeu é liberto da mão dos persas, e hoje tem uma festa, tem um dia específico para comemorar, isso é a mão de Deus, sim ou não? Então Esther, ela enfrenta a dificuldade de estar perante o rei. Aleluia. Isso nós aprendemos na história de Esther. O outro personagem que nós lemos aqui é Mardoqueu.
Mardoqueu é um homem que já vinha de uma descendência de exilado. Mardoqueu já vinha de um cenário ruim. E por que Mardoqueu ele vai ter um amor pelo seu povo? Por que Mardoqueu não poderia ser apenas mais um? Ah, mas já está tudo ruim, por que eu vou ser a pessoa que vai salvar o meu povo? Mas Mardoqueu tem uma história diferente. Mardoqueu tem um posicionamento diferente, aleluia. Mardoqueu tem um anseio de salvar o seu povo. E é por isso que no final ele alcança a bondade de Deus. É por isso que Mardoqueu ele marca o povo judeu como uma festa que é lembrada todos os anos pelo seu posicionamento. E quando eu olho para a história de Esther, eu vejo Amã como inimigo do povo de Deus. E eu gostaria de trazer isso para as nossas vidas. Quantas são as vezes em que nós estamos com um plano em nosso coração? Quantas são as vezes em que nós temos um propósito, em que nós temos um chamado? Eu gostaria que você lembrasse agora os momentos que você tinha tantos sonhos, tantos projetos. Eu gostaria que você lembrasse agora daquele sonho que você tinha. Como você adorava no passado. Como você servia a Deus no passado. Eu gostaria que você lembrasse agora de quando você estava diante de Deus e falou: Senhor, eu vou fazer isso na tua casa. Senhor, eu vou fazer isso na minha vida. Pai, onde eu for, eu vou honrar o teu nome. Só que nesse todo esse cenário, apareceu um inimigo como Amã, apareceu um inimigo para tentar frustrar os seus sonhos, apareceu um inimigo para tentar reivindicar tudo aquilo que Deus preparou para você, apareceu um inimigo para dizer que você não é capaz, apareceu alguém para dizer: ei, esse talento que você tem não é de Deus, porque você nem sabe cantar, ei, você nem sabe falar, ei, você nem trabalha com isso, como você quer ser o gerente se você não tem uma faculdade? E aí eu olho para a história de Esther e eu vejo uma mulher que teve descendentes exilados, uma mulher que não teve pai, que não teve mãe, que foi criada pelo primo. E aí eu vejo a rainha Vasti, que poderia ser uma rainha que poderia ter marcado, mas aí a rainha vai ter desobediência. Eu quero dizer para você, o que adianta ter todos os títulos humanos e não ter o título de Deus? O que adianta ter o reconhecimento dos homens e não ter o título de Deus? Eu gostaria que você levantasse a sua mão, que eu quero profetizar. O reconhecimento na sua vida vai vir do céu. Mais uma vez, levanta a sua mão. O reconhecimento que você precisa vai vir do céu, vai vir do alto, e não importa, pode abaixar a mão, e não importa o que esteja dizendo ao seu respeito. Porque na história de Esther, a gente vai ver um cenário totalmente desfavorável para eles se honrar. Como assim? Um rei que é incrédulo, um rei assuero que nem sabia quem era Deus. Como assim uma rainha que já está lá no seu trono, como assim ela vai perder o reinado? Como assim vai entrar uma mulher descendente judeu para salvar o povo? Como assim? E eu quero dizer nesta noite que o Senhor trabalha em cenários desfavoráveis, que o Senhor trabalha em cenários onde o homem não dá nada, que o Senhor ele se aleluia, falei aqui. Ele se responsabiliza de abençoar você. O Senhor se responsabiliza em te dar um caminho, em te dar uma direção. Oh, meu Deus do céu. O Senhor me mostra aqui agora pessoas sem direção. Ei, você não veio aqui nesta noite em vão, meu irmão. Ei, você não veio nesta noite aqui, Irabachei. Você não veio nesta noite sem destino. Você não veio nessa igreja porque você viu aberta. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite que Ele está mudando o cenário. O Senhor está dizendo nesta noite que Ele está mudando a história, que Ele está mudando a situação. Assim como Ele fez com Mardoqueu, assim como Ele fez com Esther, o Senhor está dando um novo sentido para a tua vida. Ei, filho, ei, filha, lembra de como você adorava, meu Deus do céu. Ei, filha, lembra de como eu te usava para falar a minha
Senhor está dizendo nesta noite que Ele não quer mais que você viva do passado, que aquela presença que você sentia outrora não é uma presença que foi embora, mas é uma presença que permanece, aleluia. Oh, é uma presença que permanece, irmão. Os irmãos já me viram pregando aqui, e a minha pregação hoje é totalmente diferente. E quando eu estava em casa, fazendo essa história, eu disse: Pai, eu conheço tanto sobre a história de Esther, por que não sai nada? E o Senhor estava dizendo assim para mim: Beatriz, eu não quero que você vá lá falar sobre o seu conhecimento. Eu estava tentando forçar aqui, irmão, para falar um esboço. Eu estava tentando forçar para falar da história, mas é como se eu esquecesse tudo isso. É como se o Senhor me usasse nesta hora para falar para alguém aqui nesta noite que Ele está mudando o cenário. Às vezes você não precisa sair daqui com mais uma pregação mirabolante. Às vezes você não precisa sair daqui indo para a sua casa com mais um culto. Mas às vezes você precisa sair daqui, aleluia, com uma resposta do céu. Às vezes você precisa sair daqui com uma resposta na sua vida. Porque o Senhor me mostrava, quando eu subia nesse altar, muitas pessoas dizendo: Senhor, eu não aguento mais, porque eu estou na tua casa, Senhor. Eu estou fazendo a tua vontade, mas parece que a minha vida não muda. Meu Deus do céu. Eu via pessoas, oh meu Pai, eu via pessoas desanimadas, eu via pessoas prostradas na sua casa pedindo uma resposta. Eu via pessoas nessa igreja sem recursos, até sem recurso no seu armário, sem alimentação, mas o Senhor está dizendo aqui nesta noite que Ele é o seu recurso. O Senhor está dizendo, aleluia, que Ele é a sua resposta. O Senhor está dizendo, aleluia, que Ele é o seu alimento. Oh, glória a Deus. Já é 9 horas e eu preciso encerrar essa pregação. Mas eu espero que você tenha aprendido um pouco da história de Esther. Os principais personagens da história de Esther é Ramã, que era o inimigo fatal dos judeus, que ele provavelmente era um amalequita e ele era um inimigo do judeu. Então Amã é um dos personagens principais. O segundo personagem principal é Mardoqueu, que é Mordecai, são as mesmas pessoas. O terceiro personagem é Radassa ou Esther, que é a nova rainha. O quarto personagem é o rei Assuero, que foi o rei da Pérsia. Em 400 anos antes de Cristo, aproximadamente, reinou sobre a Pérsia. E o quinto personagem é a rainha Vastes. Os 5 principais personagens. Todos esses homens representavam um papel na história. Um era inimigo e o outro era filho de Deus. E eu gostaria que você pensasse um pouco: quem você tem sido na história do Senhor? Quem você tem sido hoje na história do Senhor? Eu quero dizer nesta noite que o Senhor te trouxe aqui para resgatar o que você era. Porque o Senhor estava ministrando no meu coração que existiam muitas pessoas que no passado foram cheias. Meu Deus do céu. Mas que hoje ela lembra do passado dela e fala: como eu era cheia. E hoje já não é mais. Mas o Senhor está dizendo que assim como Esther era uma mulher sem pai, sem mãe, sem esperança, o Senhor está dizendo nesta noite que Ele tem sim esperança para você. E que os planos de Satanás não vão prevalecer sobre a sua vida. Os planos de Satanás não vão prevalecer sobre a tua casa. Porque Ele tem um novo. Então saia daqui nesta noite. Pode vir, pastor Jota, em nome de Jesus. Saia daqui nesta noite com a sua posse de vitória, lembrando que Deus não desiste de você, que Deus não desistiu da sua história, e que Satanás não tem poder para frustrar os sonhos deles na sua vida. Amém? Aplauda o nome de Jesus.
Amém? Pastor, mais uma vez, amém, irmão?